tudo bem? E aí, como vocês estão? Tudo jóia? Certinho? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Sou a professora Joyce e nós estamos estudando o material 5, vocês se lembram? Nós começamos na aula passada, fizemos aí uma análise, uma interpretação do poema do Casimiro de Abreu, Meus 8 Anos, se recordam? E eu deixei uma tarefinha aí para vocês. Pedi para que vocês pesquisassem palavras diferentes aí que vocês não conheciam, já que é um poema antigo, e muitas vezes vocês vão encontrar palavras que vocês não conhecem o significado, e as questões de interpretação. Vamos corrigir essas questões então? Vamos lá, era hora de interpretar da página 3, certo? A primeira questão aí, olha, de que o autor sente muita saudade? Era muito fácil, nós falamos disso o tempo inteiro no poema. Ele vai sentir saudades aí do quê? Da infância, certo? Ele sente muita saudade da infância. 2. O poeta teve uma infância feliz? Por quê? O que vocês viram, então? Vocês acharam que ele teve uma infância feliz? Com certeza, né? Sim, porque era uma época alegre, ele vivia em contato com a natureza, recebia muito carinho, afeto aí da mãe, da irmã. Então, ele sente muita falta da infância por causa disso. Questão 3, então. Olha, o autor tinha contato direto com a natureza, certo? Então, uma afirmação. Justifique esta afirmação com versos do texto. Nós temos vários versos aí no texto que poderiam ser usados, tá bom? Então, olha o exemplo de alguns. A sombra das bananeiras, também tinha lá embaixo, debaixo dos laranjais, né? Livre filho das montanhas. Vocês se recordam, né, daquela imagem que tem aí no material de vocês? Então, deem uma olhadinha aí, ele deitado embaixo da bananeira, né? Lá no campo, perto do mar, certo? Pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, a roda das cachoeiras. Então, é outro trecho, então, que mostra muito bem esse contato com a natureza. Tem trechos que fala dele colhendo frutas no pé, mais um exemplo. Então, vocês poderiam pegar vários exemplos, certo? 4. Quantas estrofes e quantos versos compõem um poema? Vocês se lembram o que é um verso e o que é uma estrofe? Verso é cada uma das linhas do poema. Então, cada linha nós chamamos de verso. E aí, a cada agrupamento que formam tipo bloquinhos de versos, separado por espaço em branco, são as estrofes. Então, esse poema ele tem 7 estrofes. Com cada estrofe tem 8 versos. Então, ao total, eu tenho 56 versos. Tudo bem? Então, 7 estrofes, 56 versos. 5. De que maneira o poeta adormecia e de que maneira ele despertava? Então, aqui bastava que você voltasse lá no texto que você encontrava, certo? Ele adormecia sorrindo e despertava a cantar. Então, ele adormecia feliz, sorrindo, e já acordava cantando, feliz o tempo inteiro. 6. Você acha que hoje em dia as crianças estão aproveitando bem a infância? Justifique sua resposta. Então, aqui é muito particular, é muito pessoal. Algumas pessoas acham que sim, que eles estão se divertindo, que só a maneira, né, deles se divertirem é diferente, né? Outras pessoas acham que não, que eles quase não brincam, ficam presos dentro de casa, muito com eletrônicos, e aí não aproveita tanto a infância. Então, é uma resposta aqui muito pessoal, são opiniões muito particulares, escrevam a de vocês. O mais importante não é dar a resposta se sim ou se não, mas é justamente a justificativa. Para esse tipo, né, de resposta, aí você vai treinar, expor a sua opinião e argumentar e justificar. Isso é o mais importante. 7. Quais as ações apresentadas na sexta estrofe que já não existem mais hoje em dia? Então, o que tem lá na sexta estrofe que não é comum no dia a dia? Tá bom? O que ocorre lá? Você tinha que achar o que falava a sexta estrofe, né? Então, vocês vão ver que hoje em dia é raro uma criança colher pitangas, né, mangas, brincar à beira do mar, rezar as Ave-Marias e assim por diante. Então, esse trechinho aí, principalmente a parte de colher a fruta do pé, né, de ter vários pomares, de subir nas árvores, hoje em dia já é bem mais raro. Hoje em dia isso não ocorre quase, tá bom? E aí, para nós continuarmos o nosso material, olha, um pouquinho de literatura, então, vamos lá, olha, naquela doce alegria, né? Será que a alegria tem como ser doce? Como é que uma alegria pode ser doce? Essa palavra, essa expressão aí, né, doce alegria, ela não está no seu sentido próprio, né? Observe que a palavra doce ela foi usada no sentido figurado. Na aula passada eu falei várias
palavras e expressões para vocês que estavam usadas no sentido figurado desse poema, o que é muito comum. Então, geralmente nos poemas, os poetas usam as palavras em sentido figurado, dando mais vida e beleza para o texto, porque ao colocar num sentido diferente, que não é usual, que não é comum, aquilo chama muito mais atenção e causa muito mais impacto. O que seria então esse sentido figurado? O que é? Vocês se lembram? Vocês já estudaram outros anos, tenho certeza. Né? O que é? O sentido figurado é o contrário do sentido literal, tá bom? Então eles são opostos. O que seria então, né, esse sentido figurado? É o sentido que uma palavra assume posteriormente. Não é aquele sentido original, não é o primeiro que surgiu, né? Então ele é algum significado fora do comum, certo? Um sentido novo, quer dizer que a palavra é empregada nesse sentido fora do real, né, fora do comum. Olha o exemplo, naquela doce alegria. Não tem como pegar a doce, né, se eu interpretar assim ao pé da letra, eu provar a alegria, não dá jeito, não tem como, né? O doce eu percebo pelo quê? Pelo paladar. E aí a alegria não é um alimento, não é algo que eu posso colocar na boca e posso ver que ela é doce. Então é um sentido, né, figurado. Igual muitas expressões que nós usamos no nosso dia a dia, por exemplo, ele está procurando pelo em ovo, né? No ovo não tem pelo, então não tem como eu procurar um pelo em ovo. Isso quer dizer que a pessoa está procurando um problema onde não existe. Ou então, nossa, dá para quebrar o galho com isso aqui. Né? Quebrar o galho não é um galho que eu vou quebrar, quer dizer assim, dá para improvisar com isso aqui. Vocês notem que essas expressões, elas são todas no sentido figurado. Tá? Então nós usamos muitas expressões no nosso dia a dia que não dá para interpretar ali ao pé da letra. Tá? São sentido figurado. Eu uso no meu dia a dia e também muito, muito, muito lá nos poemas. E o que seria então o sentido literal? Falei que sentido figurado é o contrário do literal. Né? Então, o que é esse sentido literal? É o sentido real. Então, o literal é o sentido real, o sentido original, aquele que surgiu mesmo, aquele que eu vejo lá, que aquela palavra é empregada normalmente. Então, em que sentido que aquela palavra geralmente ela é empregada? Não é o sentido mais comum dela. Olha um exemplo, a laranja está doce. Aqui sim, doce se refere então a um dos sentidos do paladar. Eu pego laranja, que é um alimento, ponho na boca e eu noto que tem ali um açúcar, alguma coisa, mesmo que seja natural da laranja, e digo que ela está doce. Aqui, doce, então, né, é o sentido literal, é o sentido real daquela palavra, o sentido original. Viram como é simples, como é fácil? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o brincar, certo? E aí, você brinca? Você se diverte? Nós vimos que no texto do Casimiro de Abreu, o eu lírico aí lá no poema Meus 8 Anos, ele brincava, ele se divertia. Né? E a brincadeira, nós sabemos que ela faz parte aí do universo infantil. Né? Ela é um direito de toda criança no mundo inteiro. Por meio da brincadeira que nós nos desenvolvemos. Desenvolvemos a criatividade, o lúdico e nos divertimos, certo? Mas o que muita gente não sabe é o quanto brincar é importante não só para as crianças. Nós, né, adultos, também podemos brincar. Outras pessoas em outras fases da vida também podem brincar. E esse assunto é o que vai ser abordado, né, aí no texto do Rubem Alves, que é um autor famosíssimo, né, os textos dele são muito gostosos de ler e nos fazem refletir, tá bom? Vamos lá, vamos acompanhar essa leitura, né, que está justamente no material de vocês. Olha, o texto se chama Brinquedos. Vamos lá, olha, minhas netas. Quando eu era menino, eu brincava muito. Brincar é a coisa mais gostosa. Algumas pessoas grandes têm vergonha de brincar, acham que brincar é coisa de criança. É ou não é verdade? Né? Às vezes, até mesmo um pré-adolescente, ele começa a não deixa de ter o prazer de brincar, de se divertir, com medo do que as outras pessoas vão dizer, com medo de achá-lo criança, achá-lo infantil. Aí é muito bom. O resultado é que elas ficam sérias, preocupadas, ranzinzas, amargas, implicantes, chatas, impacientes. Então, olha só, amadurece antes da hora e perde aí toda a doçura e o divertimento da vida. Né? Perdem a capacidade de rir e ninguém gosta da sua companhia. Então, uma pessoa que é séria demais, né, que ela não ri, não brinca, não se diverte, às vezes ela não é muito agradável. As pessoas não querem tanto ficar perto delas. Quem brinca não fica velho. Pode ficar velho por fora, como eu, mas por dentro continua criança, como eu. Então aqui o autor ele diz, né, o narrador ele diz que ele é criança, tá? E que ele continua criança por dentro, que ele continua feliz se divertindo.
Naquele tempo, o jeito de as meninas e os meninos brincaram era muito diferente do jeito de hoje. Então ele vai falar um pouquinho do quê? Da sua infância, da sua época. Nota que ele está falando com as netas, então ele já o narrador aqui já é uma pessoa bem mais velha, tá? Hoje, falou brincar, falou comprar brinquedo. E os brinquedos se encontram nas lojas e custam dinheiro. Então, hoje em dia, né, a gente, vamos brincar, as pessoas já pensam automaticamente no brinquedo, mas será que dá para brincar só com brinquedo? Brinquedo que se compra? Eu não tenho nenhum brinquedo para brincar, será que não tem outras formas de brincar, né? Mas lá na roça onde eu morava não havia lojas, então ele morava na zona rural, tá? Na roça, como ele está dizendo, e lá não tinha loja. E mesmo que houvesse, eu era um menino pobre, não tinha dinheiro para comprar brinquedos. E aí, o que será então que ele fazia? Como que ele ia brincar sem ter brinquedos? Como vocês acham que ele vai dizer que ele vai... Como que ele brincava? Ele não tinha dinheiro, morava na roça, não tinha brinquedos. E aí? Bom, eu brincava. Brincava sem comprar brinquedos. Olha só. Não precisava. Então não precisava comprar brinquedos, mesmo porque ele não tinha dinheiro, tá? Eu fazia os meus brinquedos. Na verdade, fazer os brinquedos era a parte mais divertida do brincar. Olha que interessante. Então ele brincava com os brinquedos que ele fabricava com as próprias mãos, que ele fazia, que ele construía. Hoje em dia é muito raro a gente ver uma criança fazer brinquedo, construir. Mas ele vai contar aqui como que ele fazia. Já lhes contei sobre o carrinho de lata de sardinha que tenho guardado entre os meus brinquedos. Então, puxa, brinquedos da infância, ele tem lá guardado um carrinho com lata de sardinha, certo? Quando vi, lembrei-me de mim mesmo fazendo os meus brinquedos. O menino que fez aquele carrinho era um menino pobre. E eu o vejo trabalhando para fazer o brinquedo que ele não podia comprar. Então, já que ele não podia comprar um carrinho, né, os brinquedos eram muito caros, principalmente naquela época, ele tinha que fazer, ele tinha que construir. E imagina o orgulho que ele sentiu quando o carrinho ficou pronto. Puxa, né, a grande graça de se brincar, então, de se construir, uma boa parte da emoção de brincar com o brinquedo que você construiu é justamente a etapa da construção. E quando você diz, olha, fui eu que fiz. Um amigo meu, o Vidal, me deu um caminhão que ele mesmo fez como presente de Natal. Puxa, né, vocês acham que era como esse caminhão? Um caminhão chique, luxuoso? Não, né? Era um caminhão tanque. O tanque é feito com uma lata de óleo deitada. A cabine, com janelas e espelhos retrovisores, é feita com uma lata de azeite. As antenas e o cano do escapamento são feitos com pedaços de antenas velhas que ele encontrou em lojas onde se consertam rádios. E as rodas ele as fez cortando com um serrote fatias de um cabo de enxada, iguais às fatias que se cortam de um salame. Então, olha só, tudo com sucata, reaproveitando materiais. E mesmo assim ele ganhou aquilo de Natal e acha aquilo algo muito importante. Por quê? Porque alguém colocou carinho, colocou amor, colocou tempo, né? Fabricou aquilo especialmente para ele. Tem um valor muito mais do que o valor financeiro. Tem um valor afetivo, emocional, de alguém que gastou horas fabricando algo para ele, que doou o seu tempo, o seu amor e o seu carinho. Então, olha, para fazer brinquedo é preciso usar a imaginação. Imaginação é fundamental, você precisa imaginar, né? A imaginação é um poder mágico que existe na nossa cabeça. Magia é transformar uma coisa em outra pelo poder do pensamento. A bruxa fala sapo e o lindo do príncipe vira sapo, certo? O menino que fez o carrinho com a lata de sardinha teve que usar uma imaginação mágica também. Ele olhou para a lata de sardinha abandonada e disse, carrinho, né? E foi esse carrinho que ele viu como um pensamento que fez com que ele trabalhasse para fazer o seu carrinho brinquedo. Então, é conseguir enxergar o potencial que existe em cada coisa. Em cada objeto, você olha um objeto comum e fala, isso pode virar tal coisa, isso pode virar aquilo, né? Eu posso fazer assim, assim, e transformar esse objeto em algo, né, único, especial, diferente. A imaginação gosta de brincar, certo? A brincadeira de que ela mais gosta é o faz de conta. Então, quando eu tenho faz de contas, eu estou brincando, certo? É brincando de faz de conta que ela constrói brinquedos. Então, faz de conta que essa caixinha aqui de pasta de dente é um carrinho, um ônibus, né? Faz de conta que essa lata de sardinha é um carrinho. Faz de conta que uma lata de óleo aqui vai ser um caminhão-tanque, certo?
Então faz de conta que o cachorrinho de pelúcia é um cachorrinho de verdade também. Quantas vezes a gente não pega brinquedos e faz de conta que aquilo é real, que aquilo é de verdade? Que a gente vai lá, pega alguns objetos e faz de conta que é um médico, faz de conta que tem outra profissão. Então, brincar de fazer de conta é usar a nossa imaginação. Certo? Faz de conta que o travesseiro macio é uma pessoa de quem a gente gosta muito. E aí, quando você abraça aquele travesseiro, é como se você estivesse abraçando aquela pessoa. A Raquel, minha filha, tinha 4 anos. Então, o narrador vai falar de quando ela tinha 4 anos. Lembram-se que ele já tinha netas. Então, já faz tempo também. Eu a levei ao cinema para ver o ET. É um filme muito, muito lindo. Se você nunca viu, veja, lá da década de 80, tá? Mas é um filme super lindo e emocionante. O cinema é também uma brincadeira de faz de contas. Quando nós vamos ao cinema, quando nós assistimos filme, não deixa de ser um faz de contas. Tá? Enquanto a gente estava lá, né? Enquanto a gente está lá, a gente vive, ri e chora como se tudo fosse verdade. Então, quantas vezes nós não choramos com um filme, gente? Vocês já choraram com um filme? Já se emocionaram? Ou pelo menos sentiram uma vontade de chorar? E a gente sabe que aquilo não é real. Prestem atenção nisso. Essa é uma das coisas mais extraordinárias do ser humano. Olha só, temos a capacidade de viver e sentir coisas que não existem. Coisas que são produtos da nossa imaginação, como se elas fossem reais. Então a gente entra naquele mundo de faz de conta e chora junto com o personagem, e vivencia aquela emoção, né? E fica triste, e fica feliz e dá risada, né? Quem que não chorou ouvindo o filme do Rei Leão? Você já assistiu o Rei Leão? Ah, eu chorei vendo o Rei Leão. E vocês? Já choraram também? Quem que não ficou com raiva da madrasta? Drizella? Quem não torceu pelos cãezinhos dálmatas? Você torceu pelos dálmatas? Pois a Raquel saiu do cinema e chorou, 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 né? Então, a filha dele de 4 anos chorou muito. Não houve o que a consolasse. Depois do jantar, resolvi consolá-la. Para consolá-la, eu precisava entrar no jogo de faz de contas. Então, ele ia continuar, né, com o mundo aí do faz de contas da imaginação. Aí eu lhe disse, vamos lá fora ver se achamos a estrelinha que é a casa do ET, né? E ela se levantou animada, mas aí a decepção. O tempo tinha mudado. O céu estava coberto de nuvens. Não havia estrelinhas para serem vistas. E agora? Ele pensou, então pensei rápido. Uma mudança de tática era necessária. Olha lá, Raquel, atrás da palmeira, o ET está lá. E ela não sorriu como eu esperava. Não entrou na minha brincadeira. O ET não existe, papai. Então, aqui entre aspas são as falas, né? Então, ela disse que o ET não existia. Ela respondeu séria, né? Então, eu disse, ah, é? Se não existe, por que você estava chorando? Certo? E ela me respondeu, por isso mesmo, porque ele não existe. Então, ela queria que o ET existisse. Que coisa mais misteriosa, mais bonita, que nós sejamos capazes de ter alegrias e tristezas por causa de coisas que não existem. Né? Que nós consigamos, né, sentir aí todas essas emoções, mesmo com coisas que não existem. Tá? Então, esse aqui é o texto Quando Eu Era Menino, do Rubem Alves, certo? E esse texto, ele é uma crônica, certo? O texto Brinquedos é uma crônica. Vocês sabem o que é uma crônica? Crônica é um tipo de texto muito gostoso de ler, tá? É um gênero textual muito comum no dia de hoje, né? A crônica é um tipo de texto aí que apresenta uma visão pessoal do escritor, que é o cronista. Então ele vai dar a sua visão diante de um fato do cotidiano, alguma coisa do dia a dia. Ele pega algo, né, do dia a dia, né, seja do noticiário do jornal, seja da sua vida, coisas comuns, e transforma isso. Né? Então, ele parte sempre de fatos do cotidiano. É um texto curto, né, na maior parte das vezes, escrito numa linguagem bem simples e bem próxima do leitor. Muitas vezes é para trazer uma reflexão, como esse, que nós refletimos, às vezes é para gerar humor, às vezes é para fazer uma crítica, às vezes é uma crítica com humor, tá? Apesar de haver livros de crônicas, elas são geralmente publicadas em jornais e revistas. Então, geralmente, eu tenho aí um cronista que ele escreve para o jornal semanalmente, então toda semana ele publica ali uma crônica, e quando passa-se algum tempo, ele escolhe as melhores crônicas, faz aí uma seleção e publica como um livro, tá? Então as crônicas, geralmente, um livro de crônicas, não existe relação entre esses textos, né? Não existe uma relação entre um texto e o outro, não é continuidade, são várias histórias avulsas aí, que foram publicadas geralmente ao longo do tempo, tá bom? E
Pesquisa em ação. Quem foi o Rubem Alves? Falei que o Rubem Alves que escreveu esse texto Brinquedo, ele é um cronista muito famoso, certo? Então pesquise aí na Wikipédia, tá? Então olha lá, Rubem Alves, né? Então vocês podem olhar lá ou mesmo em outros sites, você vai descobrir aí como foi a sua vida, quais foram as suas obras, etc. Tá bom? Pesquise também os filmes citados pelo autor, caso não conheça. Então, que filmes que ele citou aqui? Ele citou o ET, o extraterrestre, dá uma pesquisadinha, olha aí, né? E também ele citou o Rei Leão. Ou ele citou também outros personagens, filmes da Disney, filme dos Dálmatas e assim por diante. Então dá uma pesquisada nesses filmes também. Aproveite para assistir se você não assistiu, são divertidos, são gostosos. Certo? Anota a sua pesquisa e manda lá para o seu professor, tá bom? E para nós encerrarmos, tem o Hora de Interpretar. Tá? Então, de acordo com o texto, compare os brinquedos de antigamente com os de hoje. Então, o que o autor ele falava dos brinquedos de antigamente, como são os brinquedos de hoje? 2. As crianças atualmente têm a preocupação de fazer os seus próprios brinquedos? Hoje as crianças constroem os brinquedos, isso é comum? Explique. 3. Que emoção um amigo do autor sentia ao construir seus próprios brinquedos? Então, lembram-se que ele fala dos brinquedos de um amigo que construía, né, o brinquedo com a latinha de sardinha, o brinquedo a partir aí da lata de azeite, né, da lata de óleo. E aí, que emoção, né, que o amigo sentia? 4. Segundo o autor, o que acontece com as pessoas grandes que não brincam? Ele fala o que acontece. Ele fala que mesmo os adultos precisam brincar. Senão algo ruim acontece com elas, se transformam num tipo de pessoa. Que tipo de pessoa que era? 5. O que você entendeu por pode ficar velho por fora como eu, mas por dentro continua criança como eu? O que ele quis dizer sobre isso? O que ele ensinou a fazer essa afirmação? 6. Alguma vez você chorou por coisas que não existem? Fale sobre isso. Então, alguma vez você já chorou, seja assistindo uma série, vendo um filme, lendo um poema, ouvindo uma música, lendo um livro. Então, alguma vez isso te fez chorar? Mesmo situações, né, que você sabia que eram por pura ficção e assim, mesmo dessa forma você se emocionou? Fala sobre isso, tá? E 7, última, como as crianças se divertem hoje? Como que elas brincam hoje? Como elas se divertem? Na sua opinião, é importante brincar? Então, é importante a brincadeira, é importante brincar, é importante praticar esportes? Responda também, essa também é pessoal, tá? Não esqueçam de responder por escrito, aí no caderno de vocês ou no material 5, né? Que é justamente a folha que vocês já receberam, que vocês têm aí, e mandar a foto para o professor, tá bom? Mande, não se esqueça de mandar. Foi muito bom estar aqui com vocês e nós faremos a correção na próxima aula. Um beijo! A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.